ensino mudam com as crises, o que esperar do ensino e da educação do futuro? E aí, iniciando, eu convido o professor Carlos Alberto para fazer uso da palavra. Todo mundo está me ouvindo aí direitinho? Bem, muito bem, Carlos Alberto. Muito bem. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite que foi me feito, em substituição ao amigo lá de Sobral, e dizer que é uma satisfação muito grande a gente falar de educação, e principalmente no momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, né, essa reclusão ao isolamento de cada um de suas casas. É uma nova aprendizagem que todos nós estamos tendo, né? E a provocação aqui dessa reunião com relação às instituições e o que muda, eu sempre gosto de dizer que a educação, ela muda constantemente, ou vem mudando constantemente. Tem que fazer parte dessa estrutura educacional, né? Ou seja, todos nós que somos educadores, nós temos que nos concentrar nos novos cenários que vão surgindo ao longo do tempo. Há pouco tempo atrás, a Universidade Estadual do Piauí, quando eu fui reitor, nós recebemos muitas críticas com relação à EAD, a implantação dos cursos de educação à distância, né? Então, hoje a EAD é uma realidade. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de aprendizagem, né? Eu já ouvi falar de que a educação à distância não funciona, não dá certo, os professores não tiveram formação para tal, mas a formação ela é inerente ao ingressar no processo, né? E é bom chamar a atenção, eu já tinha feito isso lá atrás, com relação ao futuro da humanidade, o que será de nós, como as escolas irão funcionar. E isso me toca uma coisa que a Márcia está bem aí, e é uma questão que os pedagogos sempre colocam, né? É aquela questão do arrumado da sala. Desde quando a sala de aula tem aquele mesmo formato, né? Filas, um atrás do outro e o professor na frente. E a gente sempre faz aquela velha crítica. Mas será que tem que ter assim? Será que o professor é que vai dar a ordem e todo mundo vai obedecer a um certo comando? Não. Ao longo do tempo, a gente processou essas informações, as quais foram nos repassadas. Então, eu acredito, assim, com muita certeza, que tal como o livro físico está evoluindo para o e-book, para um livro interativo, eu acredito que nós estamos passando por um momento de muita aprendizagem, né? E quando eu digo nós, somos nós todos. Porque eu tenho ouvido muito críticas de professores, críticas de pais, que não estão conseguindo acompanhar os seus filhos, que não foram ou não tiveram formação para acompanhar seus filhos em casa, né? E isso trouxe um transtorno grande para todas as famílias, mas também para nós, professores. Agora, a coisa que me chama mais a atenção é um professor dizer que não está preparado para esse momento, para viver esse momento. Eu costumo sempre dizer o seguinte: a universidade é uma casa que nos ensina para a vida, para o futuro. A pergunta que a gente tem que fazer é: que futuro é esse que vai se apresentar para a gente? Ninguém sabe. Está aí um vírus que surgiu, ninguém tem conhecimento, nós estamos a estudar. Então, em matéria de educação, é necessário sempre estarmos preparados. E aí, eu costumo sempre lembrar, o Damião acho que conhece esse documento muito bem, que é o documento dos pioneiros, onde eles apontavam, né, lá muito tempo atrás, como seria a educação do futuro. O que o país deveria fazer para que tivesse uma educação cada vez mais centrada no desenvolvimento, mas muito preocupada com a formação humana, que acho que é uma coisa que nós esquecemos nessa caminhada que nós estamos a fazer, né? Nós nos preocupamos muito com resultados, com SAEB, com IDEB, com Enem,
com a divulgação dos resultados, com a competitividade. Há muito tempo eu venho olhando para esse cenário de competição entre instituições. E uma coisa que me preocupa muito, porque a gente esquece com isso a coisa mais importante e fundamental, que é ter uma boa formação para o cidadão que busca a educação. E é assim, é bom que todos entendam que essa educação, e é a educação de qualidade que todo mundo busca, ela pode ser encontrada via educação à distância, via remota, via estudo em casa, só que a gente não pode esquecer da socialização, né? Que hoje é tão importante porque a gente não estuda para si, a gente estuda para conviver com os outros. Então, são pontos chaves que me chamam muito a atenção hoje nessa discussão desse cenário da pandemia, né? Dessa crise que nós todos estamos vivendo. E a pergunta-chave é: o que acontecerá amanhã? E se a vacina não surgir? E se aparecer uma outra virose que vai causar uma outra pandemia? Então, nós todos agora estamos assim cientes do que deveremos apontar para as novas gerações. Eu acho assim que a tecnologia veio para ficar. Graças a Deus, essa tecnologia ela está possibilitando que a gente hoje faça essa conferência, esse diálogo, né, entre pessoas diferentes dos mais diferentes locais que nós estamos. Pelo menos a Márcia deve estar em Goiás, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Né? Nós estamos por aqui, mas você veja que a distância, a ferramenta nos aproximou para que a gente pudesse fazer essa discussão e, claro, imaginar que a tecnologia está cada vez mais próxima e está nos aproximando e fazendo com que a gente a use em detrimento de formação. Não há como mais fugir disso. O exemplo disso, eu dizia muito para um professor da Universidade Federal, um historiador, que ele é contra a tecnologia. E ele é avesso ao e-book, né? E eu sempre dizia para ele: professor, não tem como fugir mais disso. Não tem como. A tecnologia ela veio para ficar, ela está marcando uma nova era. E isso é em detrimento exatamente do processo ensino-aprendizagem que nós trouxemos para as nossas crianças, né? A aprendizagem hoje, ela só se faz forte se for com tecnologia. Porque não adianta a gente estar apostando no desenvolvimento tecnológico, é isso que nós estamos fazendo nas nossas universidades, e a gente não usa essa ferramenta a nosso favor, né? Agora, é bom que se diga, as nossas universidades se preocuparam com isso? Os cursos de licenciatura tiveram a preocupação de preparar os professores para esse momento especial? Porque são tantas metodologias. Opa, eu peço então que o senhor fique com esse questionamento e nós vamos retomar a segunda rodada. Isso, exatamente. Eu acho que ficou uma deixa bem bacana, esse questionamento. Houve esse preparo? Será que as instituições se prepararam nesse sentido? Então, a gente retoma a segunda fala a partir desse momento e vamos agora ouvir a nossa convidada, Márcia Rejane, para estar fazendo as suas colaborações. À vontade, minha querida, fique à vontade. A senhora precisa só liberar o seu microfone. O som. A professora precisa liberar o seu microfone. Isso, ótimo. Agora sim. Obrigada, eu não estava conseguindo liberar aqui, estava travando. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou em Goiânia, Goiás, aqui na minha residência mesmo. É um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Falar de educação é falar daquilo que me move, daquilo que me faz como pessoa e como professora que escolhi ser. Então, é sempre um prazer ter conversas para discussão, para reflexão das políticas educacionais do nosso país.
pensando nesse momento, um pouco do que o tema nos traz, quando eu li o tema, né, as instituições de ensino mudam com a crise, a gente começa a pensar e tende a acreditar que sim. As instituições, elas são organismos vivos, né, composto por pessoas. E a escola, em especial, ela é construída a partir das relações interpessoais. O processo de conhecimento, de desenvolvimento e formação do sujeito se dá na interação, na troca. E essa troca, ela é sempre muito presencial, ela é sempre muito viva, ela é sempre muito calorosa. Se lembrarmos das nossas professoras pedagogas do Ensino Fundamental 1, vamos lembrar o quão é representativo o calor humano, o toque, o afeto nas relações de troca, na construção do conhecimento dentro da instituição escolar. Então, a instituição escolar, como dizia o Paulo Freire, ela não é feita só de paredes, nem de livros, nem de tecnologias, mas a sua essência são as pessoas que habitam, são os professores, os alunos, os pais e a comunidade que chega. A comunidade foi afetada, então essa escola, essa instituição, ela vai ser afetada. E aí, eu respondo um pouco das perguntas de Carlos Alberto. Não estávamos preparados. Não, o professor não estava pronto. Não, a escola não estava pronta para esse momento, porque tudo foi muito rápido. E talvez, se a gente fosse colocar agora num copo para dizer o que foi positivo e o que é negativo, um grande legado que toda a crise está trazendo é a nossa imersão obrigatória no uso e apropriação de tecnologias diversificadas. Eu nem vou dizer de tecnologias digitais, mas de tecnologias diversificadas, digitais e não digitais. Agora, o professor está sendo convidado a sair da caixinha do contexto de sala de aula e pensar uma aula não presencial, usando recursos midiáticos ou não. Mas ele está sendo obrigado a pensar que ele tem que chegar com conhecimento lá na casa do aluno de alguma forma. E esse pensar fora do contexto da normalidade, fora do contexto de rotina pedagógica a qual nós estávamos programados, o qual a universidade nos preparou, ele é um contexto agora totalmente diferente. Tirou o nosso tapetinho. A nossa segurança foi retirada. Então, nós não estávamos prontos ainda. E o grande legado que eu vejo de toda crise, você deve tirar uma oportunidade, eu acho que a grande oportunidade dessa crise está sendo tirar da zona de conforto e trazer o incômodo que nós precisamos levar conhecimento usando mediações diversificadas, sendo elas digitais ou não. E esse é o grande desafio para chegar em todos, né? E aí, dentro disso, tem um outro ponto. E o sujeito professor? Como ele está? Se a criança também está impactada pelas novas rotinas, pelos novos métodos, e o profissional professor? Será que a gente está olhando para ele só com a cobrança de que ele deveria estar pronto e preparado? Estariam os médicos preparados para receber o Covid-19? Estariam hoje preparados todos os organismos sanitários para pensar em barreiras de isolamento e distanciamento social? Todo mundo aprendeu junto com a crise. E todo mundo está se reinventando na crise. E a escola, a instituição escolar, ela é organismo vivo, ela é humana, ela tem gente, tem pessoas, tem princípios, tem valores. Também foi afetada, foi impactada. E também está se reinventando a partir dessa crise. Obrigada, e será um prazer manter essa conversa com vocês. Bem, eu percebo que nós já começamos assim, de fato mesmo, num alto nível, quando o professor Carlos Alberto ele traz essa questão, ele inicia a sua fala trazendo essa discussão que já se é feita há algum tempo e que agora ela
se coloca extremamente urgente, que é a incorporação das tecnologias e o reconhecimento do valor e da importância da educação à distância. E ele termina fazendo um questionamento se, de fato, as instituições estavam preparadas para esse processo. A professora Rejane, ela avança falando dos desafios do professor enquanto do formador, enquanto sujeito que ele precisa ampliar o seu leque de conteúdos, né? E que não são conteúdos apenas, não devem ser conteúdos apenas midiáticos, né? Mas é o grande desafio de tornar a sua aula algo atrativo e alguma coisa que possa captar a atenção do aluno. E ela expande e ela aumenta ainda esse questionamento para saber também se em outras áreas existia esse preparo, colocando que toda crise ela traz a possibilidade de uma reinvenção. Convido agora para estar fazendo uso da palavra e para estar fazendo suas primeiras contribuições, nosso querido amigo professor Damião. À vontade. Tudo bem? Todos me escutam agora aí? Tudo tranquilo, Damião, à vontade. Beleza, eu gostaria inicialmente de fazer um agradecimento à professora Márcia Rejane, que muito solicitamente atendeu ao nosso pedido, ao professor Carlos Alberto, que no instante que a gente entrou em contato, comunicando da impossibilidade de outro colega, ele, como se diz aqui pelo Piauí, não titubeou e já deu a sua palavra, de modo muito particular, o Nelson Juliano, que todas as vezes que eu converso com você, Nelson, eu tenho certeza que eu exerci a minha função de professor, de educador, com a máxima vontade de fazê-lo bem feito. Espero em Deus que eu tenha conseguido, porque você é uma referência para mim, inclusive hoje, como professor, como colega de trabalho. Dito isso, eu queria fazer 3 ponderações iniciais, caríssimos. Essa mesa virtual, como bem disse o Carlos Alberto, e como pontuou a nossa amiga Márcia, ela é uma ferramenta tecnológica que nos permite, por exemplo, estarmos perto, ainda que distantes. Mas eu tenho muito medo de que nós confundamos o uso dessas ferramentas como inovação pedagógica. Eu posso, e aí eu vou me apropriar da minha condição de professor de história, eu posso estar apenas com a minha fala debaixo de uma árvore e fazer uma aula extremamente inovadora. Eu posso estar numa sala de aula com tablets, com notebooks e com uma série de outras ferramentas e fazer uma aula extremamente conservadora. Então, eu quero, como professor de história, primeiro me apropriar de 3 elementos importantes que a história nos revela que são propulsoras de mudanças em todos os tempos. As guerras, as revoluções e as epidemias. Infelizmente, ao longo da história da humanidade, a gente tem pretendido fazer uma análise das epidemias ou das pandemias de modo moral, de modo místico. Eu vou citar apenas 3 exemplos aqui, rápido. Durante a Idade Média, quando a peste negra assolou muita gente, matou muita gente, a gente ouvia explicações de ordem moral, dizendo, não, é porque o homem tem pouca fé e Deus está a castigá-lo. Depois, quando a tuberculose matou milhares e milhares de pessoas, diziam que era em razão da vida profana, da vida noturna, das badaladas, e os homens desregrados morriam por conta disso. A AIDS passou pelo mesmo crivo de análise quando muita gente disse que era a sexualidade, a promiscuidade que matou muita gente. E agora tem gente denominando o coronavírus como um vírus chinês. Ou seja, em que pese essas leituras que sejam subjetivas e cheias de valores morais e éticos, a mim me parece fundamental que nós coloquemos a escola no meio desse debate, e como muito bem disse a colega Márcia Rejane, a escola intramuro, a escola não como estrutura física, mas a escola como conjunto de pessoas, a escola como gente de carne, osso, sentimentos, e aí eu me aproprio do termo escola para levá-lo até a universidade. Então, nesse momento de urgência educacional, porque é uma emergência educacional, é um contexto atípico, a escola e a universidade não podem, hipótese alguma, virar as costas, sobretudo para os mais pobres.
Nós temos milhares e milhares de alunos, eu estava fazendo uma pesquisa sobre os números, Carlos Alberto, que tem muita propriedade sobre eles, me corrija se eu estiver equivocado, nós temos quase 50 milhões de alunos matriculados na rede brasileira, dos quais 42, 43 milhões são na rede pública, isso me refere à educação básica, e 8 milhões na rede privada. Ou seja, se a escola pública se distanciar, se afastar, dizendo de modo grotesco, der as costas para a família, para o estudante, certamente nós teremos uma catástrofe ainda maior. Então, nesse momento, a minha fala inicial é dizer que nós precisamos repensar a escola, e como muito bem disse o Carlos Alberto, mudando paradigmas, mas mudando naquilo que é essencial, mudando por dentro e não por fora. O Carlos Alberto, não sei se com muita consciência disso, mas ele se reportou ao primeiro modelo educacional que a gente tem conhecimento, que é o modelo prussiano, que é o modelo pós-revolução industrial, que era calcado em duas premissas, que era a formação de trabalhadores para o mercado de trabalho e de militares. Daí a regra da disciplina, as cadeiras colocadas uma atrás da outra e o máximo que o aluno de trás via era núcleo da frente. Esse modelo era calcado na instrução. E o currículo, fundamentalmente, aí era um currículo baseado em quê? Na memorização de informações e saberes protagonizado no professor. Nesse sentido, a escola precisa mudar, e a mudança, como eu disse, tem que ser de dentro para fora. Toda mudança passa pela substituição do paradigma instrucional por um paradigma cuja base seja centrada no aluno, no estudante. Ou seja, retirar o foco do professor como dono do saber e colocar no estudante como protagonista e o principal sujeito da sua própria formação e do seu aprendizado. Aí eu utilizo duas expressões que não são muito caras para o meio da educação, porque não são muito bem analisadas, que é a situação de expressão do indivíduo e do sujeito. O indivíduo eu utilizo aqui como a figura indivisível, o sujeito como aquele que realiza o seu próprio processo de ensino. Então, eu queria reforçar que a gente precisa, para ter uma mudança efetiva na educação, na escola e no ensino, sair do paradigma instrucional para o paradigma da formação significativa, fundamentada em valores. Aí eu me aproprio, para finalizar, meu Vinícius, me dê aí mais 30 segundos, que eu vi que você já apareceu para cortar meu microfone, só para finalizar aqui, usando o nosso Rubem Alves, que dizia o seguinte: professor não pode ser otimista, professor tem que viver no tempo da esperança, ele tem que ser esperançoso, porque o otimismo é um tempo que passa logo, e a esperança é para a eternidade. Somos professores esperançosos. Muito obrigado, Damião. Um resgate histórico extremamente importante, né, que mostra essa passagem, né, a necessidade de uma passagem de um modelo instrucional para um modelo aluno-centrado. Né? Já passando rapidamente, para convidar meu amigo de escola, meu amigo de carteiras de madeira, todas alinhadas também, viu, Damião? Muito nesse sentido. Vocês eram da mesma época? De colégio jesuíta, meu amigo Nelson Juliano. Por favor, a palavra é sua, Nelson. Prazer revê-lo, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, professor Carlos, Alberto, professora Márcia. Boa tarde, meu amigo Vinícius. Boas lembranças. Você, desde muito cedo, já foi um exemplo para a gente. E já sempre demonstrou muita inteligência, muita liderança. Boa tarde, professor Damião, meu mestre, desde 1986, professor Damião. Foi lá, 86. Desde sempre me inspirando, e desde aquela época trago também o seu exemplo. Eu serei bastante breve, Vinícius, cumprindo a sua determinação. Muito obrigado pelo convite. O tema é mais do que oportuno. E eu acho o seguinte: nada como a realidade, nada como os fatos. Os fatos mostram o que serve e o que não serve.
os fatos e a realidade nos tiram um pouco de uma dupla realidade, de algumas confusões que nós fazemos, porque, enfim, às vezes não custa tanto viver em alguma ilusão. Mas, como o professor Damião muito bem mencionou, esses 3 eventos da história, as epidemias, as revoluções e as guerras, nos chamam sempre para a realidade, nos chamam sempre para os fatos, que estavam, inclusive, a nosso dispor e que nós ignorávamos conscientemente ou inconscientemente. Por exemplo, nestes últimos 3 meses, todos nós percebemos como o conhecimento, como o conteúdo à nossa disposição. A palavra correta não é infinito, mas é tão grande que nós não somos capazes de acessá-los, não é nem de absorvê-los ou de conhecê-los, é de acessar esse conhecimento. Para quem gosta de ler, tem e-book, para quem gosta de ouvir, tem formas de conhecimento que estão só no som, para quem gosta de ver, tem vídeos. Tudo isso está à nossa disposição e nós não somos nem capazes de aprender tudo isso. E mais, já estavam à nossa disposição. E, para além do conteúdo, os meios novos, que também não são novos, que estão à nossa disposição e que nós ignorávamos. Veja, a professora Márcia, de outra cidade, de outro estado, qual oportunidade nós teríamos de estar fazendo com ela este seminário? Era possível, sim, mas com passagem aérea, com tempo, com agenda, com infinidade de... E é uma tecnologia que nos permite ter o que não teríamos em outra circunstância. Perfeito. É claro, isso tudo, esse novo mundo que nos abre, ele tem consequências, como todos mencionaram, a começar pelo professor Carlos Alberto. E precisamos saber lidar com esses efeitos colaterais. Por exemplo, vou citar apenas um para encerrar, caro Vinícius, a convivência. Porque ao mesmo tempo que podemos estar, e eu estou deslumbrado com esse novo mundo, esse deslumbre com o novo mundo nos deixa cada vez mais afastados dos outros, pelo menos em uma dimensão, que é como a professora Márcia mencionou, a dimensão do toque. Porque eu estou mais próximo de tanta gente que eu morava em outras cidades, e essas tecnologias nos permitem aproximar, mas ao mesmo tempo estou mais próximo, mais distante do meu colega de departamento, do meu colega de escola, do meu colega de universidade, que eu via quase todo dia. E sim, é um efeito colateral, e sim, é um efeito que precisamos também saber lidar, para além de saber lidar com esse incomensurável conhecimento que está cada vez mais à nossa disposição. Meu amigo, pretendi ser breve porque é a primeira fala. E tão logo tenho a oportunidade, continuarei dando minha opinião. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Eu acho que foi um belo começo, né? Foi um belo início. Particularmente, eu preciso dizer que nas discussões que a gente tem feito, na maioria delas de maneira virtual, é algo comum que tem sido colocado nessas discussões, é que um novo normal precisa ser descoberto, né? Não dá para dizer que esperamos que tudo isso passe para que tudo volte como era antigamente. Eu sinto que isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, afinal de contas, foi a maneira como nós vivíamos que nos trouxe, que nos colocou nessa situação. Então, um novo normal precisa ser descoberto, e o novo normal dentro do campo, no cenário da educação, está no mesmo caminho. Então, quando a gente começa a fazer essa discussão da incorporação dessas novas tecnologias, quando a professora Márcia começa a falar da necessidade da apropriação de novos conteúdos, quando o Damião traz essa reflexão sobre uma mudança de modelo de educação, e quando o Nelson fecha falando dessas novas formas de convivência, eu sinto que parece que nós
passamos anteriormente para cada um de vocês um roteiro, porque está tudo muito integrado, está tudo muito alinhado essa conversa. Então, eu estou ansioso para essa segunda parte, onde teremos mais tempo, e aí eu convido agora, já fazendo o link direto com o professor Carlos Alberto, para que ele possa agora, com um pouco mais de tempo, professor Carlos Alberto, aproveitar e nos brindar com sua fala. Muito bem. O meu papel aqui hoje é de instigá-los, né? Provocá-los. Assim, é o que motiva a gente fazer a educação, né? São os questionamentos. Uma boa pergunta, uma pergunta bem feita pode motivar avanços, né? Já dizia o Tesla, né? O Tesla, quando construiu praticamente toda a tecnologia que nós temos hoje aí a nosso dispor, e nos brindou, né, com os avanços tecnológicos, ele sempre colocava a boa pergunta, né? Feita a boa pergunta. E eu estava aqui me atentando às colocações, por isso que eu fiz a primeira provocação, porque eu entendo que a Márcia é uma daquelas pedagogas de mão cheia, né? E a gente vem trocando muitas informações nas formações da Secretaria de Educação, e a Márcia colocou uma coisa que me chama a atenção para esse novo mundo que está surgindo nessa nova perspectiva, né? Que é essa questão de ser humano. Porque eu sempre me fiz um questionamento: de que adianta eu adquirir conhecimento e fazer formação para outros se eu não me preocupar com o outro, né? E aí, se a gente olhar as formações das nossas escolas, sempre houve essa grande preocupação, principalmente com aqueles 2 princípios que a educação infantil traz, né? Que antigamente era a questão da socialização e a questão da coordenação motora. Hoje já não são mais 2 princípios. Por exemplo, brincar. É um dos princípios que a Base Nacional Comum Curricular trouxe para dentro de si, porque a brincadeira faz parte da formação lá. Por isso que é meio complicado a gente trabalhar nesse isolamento com as criancinhas, porque a criança é muito dessa questão do toque, né? Como a Márcia colocou muito bem, essa questão do carinho, da afetividade. Eu vou lhe dar um exemplo disso. Ontem eu tive que levar meu filho para entregar as tarefas que ele está fazendo em casa na escola. Então, ao chegar para entregar as tarefas, são gestos simples que a criança tem, né? Quando ele viu a professora de máscara, ele não pensou 2 vezes como criança, ele correu para abraçar a titia. E falou: titia, que saudade da senhora. Então, essa é uma coisa típica da afetividade que nós humanos temos, um para com os outros. E a gente aprende muito com essas características. Então, ou seja, a educação à distância, a EAD propriamente dita, ela tem um avanço, porque ela faz com que quem tenha um conhecimento a mais possa possibilitar outras aprendizagens. E aí, remontando novamente a Base Nacional Comum Curricular, depois dessa reforma toda que aconteceu, é bom que se diga, a base, ela traz as competências e as habilidades, e dentro delas, chega para nós as metodologias ativas. É praticamente impossível se trabalhar metodologias ativas sem se usar as tecnologias, né? E aí o Nelson estava colocando muito bem aqui. Alguns aprendem ouvindo, e na educação tem uma coisa bem interessante que eu acho, né? Sempre me disseram isso, que o que faz a gente aprender mais é utilizar todos os sentidos. Que, afinal de contas, o cara que é surdo, o cara que é cego, ele também aprende, mas ele aprende com uma metodologia totalmente diferente de quem vê, de quem escuta, né? Então, para isso, eu sempre, na minha universidade, eu sempre fiz uma discussão muito aprofundada, por exemplo, em linguagem de sinais. A pergunta que eu sempre fiz mas será que a universidade está cumprindo o seu papel de ensinar a nós, professores, a trabalhar com a linguagem de sinais? Eu nunca tive a experiência de ter um aluno que fosse surdo na sala de aula. Não tive essa experiência, né? Mas eu, muito preocupado com isso, me preparei para tal.
Mas será que nós nos preparamos? Eu vou contar, para encerrar a minha fala e para motivar a todos, um caso que passou comigo quando eu era do Conselho Estadual de Educação, em uma fiscalização numa escola privada. Eu cheguei à escola e adentrei uma sala de aula, pedi a permissão para a professora, e ao entrar na sala de aula, eu percebi que tinha uma criança que estava no canto da sala, brincando com os brinquedos lá. E as outras crianças, nas rotinas normais de toda a sala de aula, a professora passando as tarefas, conversando com ela, e essa outra criança isolada. E aí eu fui indaguei a professora, por que ela está de castigo? O que foi que aconteceu? Não, professor, é porque ela é surda. E eu não sei trabalhar linguagem de sinais. Mas a senhora não recebeu uma formação para tal? Não, não recebi. Eu disse, mas a senhora teria que ter se preparado, a escola ter dado a oportunidade para que a senhora pudesse resolver essa problemática, recebendo aquela criança que estava lá isolada. E aí mas tudo bem, eu acho que a senhora tem que se preparar para tal. Quando eu ia me retirando da sala, a professora me chamou e disse, professor, mas tem um outro problema. E qual é o outro problema? Os pais dela são cegos. E aí eu fiquei aterrorizado com isso. Você vê o problema, ou seja, será que realmente nós estamos preparados ou nós somos simplesmente repassadores de informações? Eu estou fazendo esses questionamentos, não porque eu seja assim, não porque nós sejamos assim, mas eu acho que se faz necessário a academia fazer esses questionamentos para a gente modificar as nossas práticas. E eu acho que essa crise todinha que surgiu, ela tem muito essa função de nos alertar para o que vai vir futuramente, porque, na realidade, essa crise que está se apresentando hoje, ela já foi anunciada há 10 anos atrás pelo Bill Gates, que é a crise dos vírus. Eles têm um ciclo de 2, de 3, dependendo dos tipos de vírus. E eu estou falando isso como pessoa da física, né? Mas eu acredito que a universidade ela deve se agarrar com isso, se aproximar mais da educação básica, para que a gente possa construir juntos uma educação diferente, usando o que é possível se utilizar com as novas tecnologias. E aí, com o cuidado que o Damião colocou, essa questão de ter o cuidado de se utilizar a ferramenta correta, no momento certo, no momento oportuno. Há quanto tempo a gente não vem discutindo, por exemplo, as avaliações? Tem um monte de gente que são contra as avaliações, mas na minha concepção de educador, não faz sentido eu educar alguém e não poder avaliar para ver se aquela criança ou aquele cidadão evoluiu na sua aprendizagem, né? E hoje as sistemáticas de avaliações, elas buscam exatamente isso, incorporar todo o comportamento das pessoas, e principalmente hoje, com a questão do socioemocional que está vindo à tona, né? Porque no momento que você motiva emocionalmente uma pessoa à aprendizagem, isso é como eu estar na tela de cinema e vendo a história do mundo se passar, de forma que eu tenho ali presente o som, o visual, vendo o que aconteceu, mas do ponto de vista de quem produziu aquela história que lá está se processando. Então, eu acho que nós avançamos muito, nós construímos muitas ferramentas, chegou a hora da gente se empoderar delas, chegou a hora da gente utilizar essas ferramentas a nosso favor e para desenvolver cada vez mais a aprendizagem das nossas crianças. Eu acredito que a gente não pode se furtar dessa responsabilidade. Eu acho que é muito importante para todos nós esse momento. E, assim, eu gostaria que aqui tivesse nessa sala muita gente, para que a gente estivesse discutindo isso realmente e abrindo os olhos das pessoas, porque, minha gente, eu percebi, e a Márcia tem colocado isso muito bem, ao longo do tempo desse processo educacional, as famílias se furtaram o direito às suas responsabilidades. O direito às suas responsabilidades, nem as obrigações. Todo pai e toda mãe, não, isso aí ele aprende na escola, isso aí ele aprende na escola. E hoje, com a crise, apareceu uma coisa nova, porque os pais também estão em casa. Então, no momento que eles recebem essa demanda deles trabalharem com seus filhos, eles tentam
tirar de cima de si essa responsabilidade. E olhe que a formação que eu estou falando não é nem a formação de conteúdo, de escola, mas é a formação familiar. Fazer as crianças entenderem essa necessidade desse momento que nós estamos vivendo, da necessidade das crianças não pararem as suas rotinas, continuarem as suas rotinas. E, assim, essa coisa é tão importante que aqui na minha casa, meus filhos, quando acordam de manhã e vão fazer as suas aulas, né, porque é rotina, eles vestem as fardas, que é para eles entenderem que eles estão na rotina da escola. E, assim, não é a gente que impõe, são eles que colocam, e eles estão dizendo assim, não, pai, mas não é aula. Então eu tenho que ir fardado. Eles interpretam isso como um momento importante que eles estão vivendo. Eu acho que, assim, é um aprendizado gigantesco para todos nós. O mundo não vai ser mais o mesmo. Eu já tenho recebido críticas de pais e tenho recebido, assim, boas notícias de crianças, de adolescentes. Eu tenho, assim, recebido relatos que tem crianças que dizem assim, agora eu não quero mais estar na sala de aula, não, porque aqui no computador tem muitas outras coisas que a gente aprende. Só falta mesmo a brincadeira com os nossos coleguinhas para a gente correr na hora do recreio. Então, assim, quando nós retornarmos para as atividades presenciais, nós vamos ter que mudar o comportamento nosso por completo. E isso vai ser diferente. Exatamente pensando nisso, nós da Secretaria de Estado da Educação fizemos algo diferente há 2 semanas atrás. Nós estamos a introduzir na Secretaria de Educação uma outra metodologia, que é a metodologia do empreendedorismo. A gente tem um projeto de vida para que as pessoas possam iniciar uma outra descoberta, se identificar no mundo, ver o que é que elas são capazes de fazer e verificar que as possibilidades, como o Nelson colocou, estão todas aí expostas, né? O conhecimento não é de ninguém. Tem alguém que produz alguma coisa, porque alguém iniciou essa produção e você expandiu esse conhecimento e levou à eternidade, né? Então, assim, eu acho fenomenal a gente aprender coisas novas. E eu acredito que essa questão empreendedora, ela traz algo novo para todos nós, porque as pessoas vão começar a identificar todas as possibilidades. O Google hoje, eu acho que é a maior biblioteca que se tem no mundo, ele sabe tudo, tem todas as informações. Então, por que a gente tirar isso das pessoas, essas possibilidades? Eu sempre tenho dito aos meus alunos lá na física, olha, se você quiser se aprofundar em algo, eu vou te dar a applet, eu vou te dar o site, eu vou te dar a fonte para que tu possa beber na fonte, com os caras que fizeram isso. O mundo todo está na internet, né? Eu não estou dizendo com isso que a gente deve mudar as nossas práticas educacionais, mas a gente deve aprimorar as nossas práticas educacionais em favor da aprendizagem. Eu acho que a tecnologia, ninguém tinha se atentado para isso. Essa pandemia trouxe isso para todos nós. Assim, eu tenho a satisfação de dizer que, por exemplo, o Vinícius é da área médica. A telemedicina, quem diabo na história da humanidade, que poderia imaginar que o cara poderia fazer uma cirurgia a 2.000 quilômetros de distância? Né? Para você ver as coisas que surgiram. Então, nós não podemos mais fechar os olhos para isso. A gente tem que abrir a todas as possibilidades. E, assim, a universidade tem que se preparar para esse novo mundo, para essas novas formações. A gente tem que, assim, não é que a gente vá fazer o que os outros fazem, mas a gente tem que nos preparar para incorporar tecnologias e usar ao nosso favor. E não esquecer os cuidados que o Damião colocou, a Márcia colocou, o Nelson colocou, que é esse cuidado de que nós estamos a tratar com seres humanos. E seres humanos têm afetividade. Um gosta do outro. Não existe conhecimento sem a presença do outro. Para que eu aprender se não existir o outro, né? Então, qual é a necessidade que eu tenho de ter um diploma se não existe o outro? Para termos o prazer de estarmos aqui a conversar sobre isso tudo, né? Então, isso é troca de ideia, troca de informações. Eu posso estar errado,
mas eu posso estar certo. Eu estou aqui a levantar interrogações. Eu acho que eu sou mais um perguntador do que propriamente um afirmador. Mas contribuições importantes, professor Carlos Alberto, pode ter certeza. Acho que travou um pouquinho o sinal dele e eu aproveito, então, não sei se ele consegue ouvir a gente, para agradecer a participação e dizer que ele também inicia de uma maneira muito bacana essa segunda rodada. Professora Márcia Rejane, eu passo a palavra. Por gentileza, Vinícius, você pode compartilhar aquele slide que eu te enviei? Acho que ele vai dar mais um norte para a gente não perder um pouco do fio da discussão aqui. A ideia é pensar um pouquinho sobre as instituições de ensino, né? E aí essa relação que tem as instituições de ensino com as oportunidades que essa crise traz. E são oportunidades que o próprio conhecimento traz, né? As instituições de ensino, elas produzem conhecimento, elas são espaços de produção, fruição da cultura e do conhecimento. Então, apropriadas disso, da sua função social, que é essa despertar do conhecimento, a fruição cultural, a escola vai aprender porque ela está nas inter-relações. O Carlos Alberto disse da importância, né, da afetividade da troca, das relações, porque nós entendemos que o conhecimento se dá, e aí a gente tem o Vygotsky nos dando substância sobre isso, que o conhecimento se dá nas relações, nas inter-relações, quando eu consigo atuar provocando uma zona de desconforto no meu colega, trazendo um questionamento que é reflexivo, quando eu consigo plantar uma dúvida em alguém, eu estou conseguindo despertar nele, fruir nele o desejo de aprender, o desejo de entender, e esse desejo é que impulsiona e gera conhecimento. A necessidade de entender gera conhecimento. E aí, eu quero dizer que as instituições de ensino vão mudar porque as necessidades humanas vão mudar. Porque o sujeito humano muda, as relações mudam. E ele precisa de novos saberes, de novos conhecimentos, e ele precisa lidar com isso. O que se esperar da educação do futuro, a gente espera que ela atenda às necessidades do novo mundo pós-pandemia. Esperamos que ela consiga nos aparamentar de conhecimento, de estratégias, de tecnologias diversificadas para atender um novo cenário, um novo homem e as novas necessidades humanas que vão aparecer. E aí, a gente pode começar pensando o seguinte, da mesma forma como afeta o sujeito, e aí, Vinícius, pode avançar para o terceiro slide, do mesmo jeito que afeta, né, que a pandemia afeta a sociedade, ela vai afetar também as instituições, porque as instituições são compostas das pessoas, então, a saúde mental das pessoas foi impactada, a saúde emocional, as pessoas estão dizendo de isolamento social, mas a gente está trabalhando mais com o distanciamento, né? O distanciamento social nos afetou profundamente. Imagina se nós estivéssemos com isolamento social. Porque, na verdade, na prática, nós estamos tendo um distanciamento social e não isolamento. E aí eu fico pensando, nossa, gente, o isolamento, ele é mais difícil, ele é mais complicado, e ele geraria outras necessidades, e talvez a nossa sanidade mental tivesse ainda mais comprometida. Essa crise, ela vai gerar impactos nos aspectos econômicos das pessoas e das instituições. Recursos para essas inovações, recursos para novas estratégias, temos, não temos, como vamos fazer, para olhar para o que temos e, a partir do que temos, o que podemos fazer, ou precisamos de novas estratégias, de novas tecnologias, e essas tecnologias têm um custo para isso. Existe uma coisa que está nos afetando profundamente, a nossa rotina mudou. O colega disse, todos os dias eu encontrava com o chefe de departamento, com o meu colega de departamento. Hoje eu não encontro mais.
eu sinto falta, eu preciso de estar com ele para ter trocas, para fazer reflexões, para discordar, para concordar, para contribuir com o seu processo de pensamento e ele contribuir com o meu processo de construção do pensamento. Então, todas essas coisas foram afetadas e estamos sendo impactados por causa da crise. A nossa saúde mental, o nosso emocional, as nossas relações sociais, as relações interpessoais, os aspectos econômicos estão nos afetando, e também a adoção de novas rotinas nos estão trazendo grandes conflitos para nós. A gente pode pensar agora que essa situação, estamos aqui numa web nacional, tem pessoas de Goiânia, tem pessoas de Teresina, tem pessoas do interior, do Piauí. Então, nós temos aqui um cenário diverso, com pessoas diversas, lugares diferentes, mas unidas no mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Porém, estamos nas nossas casas, sujeitos aos nossos filhos, maridos, cachorros, entrarem e intervir aqui. É um novo aprendizado, é uma nova rotina. O home office está nos ensinando novas práticas, novas posturas, novos valores, recombinar com a nossa família. Agora vou entrar no web, por favor, espere um pouco. Então, assim, essa nossa nova rotina é algo que está nos afetando profundamente. E aí, no slide seguinte, a gente vai falar de uma pergunta. Então, se é isso, qual é o papel e a função social da escola frente à pandemia? Então, a função social da escola, a instituição escola, ela vai ser afetada. Ela vai ser afetada na sua estrutura, na sua organização, na sua política pedagógica, mas a sua função social, ela continua firme. A função social da escola é dar acesso e viabilizar o acesso ao conhecimento historicamente construído. A escola é o lugar de construção do sujeito, da construção acadêmica desse sujeito, é o espaço de troca, é o espaço de vivências que promove o desenvolvimento e a formação desse sujeito. Então, a sua função social, ela é perene, ela não vai mudar. Agora, amplia-se o conhecimento. E ainda bem que diz que a escola, a função social da escola é dar visibilidade, acesso aos conhecimentos historicamente construídos e experimentados pela humanidade. Estamos construindo novos conhecimentos, por isso estão surgindo novas necessidades. E essas novas necessidades vão exigir novos saberes. E a função da escola vai permanecer igual, mas ela vai ter que se reinventar na estrutura, na organização e nas suas políticas pedagógicas. E aí, podemos avançar? Pensar nas políticas pedagógicas aí é repensar quais são os saberes necessários. O que essa escola agora ela precisa priorizar? O que é importante para essa escola nesse momento da crise? Nesse momento da crise, essa escola, para que ela cumpra o seu papel, é muito importante que ela viabilize todas diversas formas de acesso ao conhecimento. Seja ele de mídia, seja ele físico, seja ele por videoaulas via televisão aberta, seja por chat, seja usando redes sociais, seja usando um canal, igual vocês têm aí no Piauí, o maravilhoso canal Educação. Eu preciso fazer parodiando aqui a professora Gina, temos que levar o conhecimento até a casa do aluno, nem que seja por sinal de fumaça. Temos que criar diversas formas, porque a função social da escola permanece viva. E no momento da crise, é a escola, o aparelho público, a instituição pública mais próxima, mais dentro da casa do aluno. A escola é o primeiro lugar de socialização e de troca, a escola é o lugar de construir os primeiros textos, é o primeiro de construir as primeiras relações interpessoais. E a escola é o lugar onde eu troco e aprendo. Então, aqui, viabilizar o acesso, essa ainda é a essência e a função social dessa escola. Agora, é preciso fazer isso com equidade.
E aí, é por isso que eu gostaria que a gente não tratasse que a educação básica está fazendo EAD. Porque a educação básica, a educação fundamental 1, fundamental 2, educação infantil e médio, nós não estamos trabalhando com a estrutura de EAD. Nós estamos trabalhando com estrutura de atividades pedagógicas não presenciais, que envolve recursos midiáticos ou não. Porque a estrutura de EAD, ela está mais para um aluno mais autônomo. E aí a gente vai ter isso mais no final do ensino médio e no ensino superior. E para a estrutura da EAD, a gente precisa de algumas estratégias que a gente não tem na educação básica. Lá na EAD, a gente tem a tutoria, a gente tem os fóruns de discussões, o que não impede de ter na educação básica. Pode ter, mas ainda é um recurso muito longo, muito difícil, muito árido, a gente ainda não tem pernas para isso. Nós estamos fazendo educação à distância com modelos diversificados de alcance dos nossos alunos. Então, não é à distância, atividades não presenciais, aquela em que você não tem a presença do aluno, mas o professor faz a mediação de outras formas. Mas a gente não garante um tutor, que é um requisito da EAD. Então, a gente não pode chamar o que nós estamos fazendo com isso. O propósito da escola é manter esse vínculo que vai gerar a afetividade, esse vínculo que vai gerar o pertencimento. Quanto mais próxima a escola tiver, colocando conhecimento, olhando para a necessidade desse aluno, olhando para a necessidade dessa família, mais a escola vai cumprir o seu papel com eficiência e equidade. Então, a escola precisa agora mapear quais as formas de chegar que cada escola tem, e ela sabe como ela vai chegar nos seus alunos. E eu vou garantir a eficiência disso ouvindo os alunos, mantendo um canal de escuta desse aluno, para entender qual a necessidade desse aluno. Para isso, é preciso que a gente estabeleça formas de conversar com esse aluno, de dizer, eu me importo com você, e nós estamos aqui para manter a saúde mental e o bem-estar de vocês. A saúde mental no sentido de que isso vai passar, nós vamos retomar a nossa vida à normalidade, nós temos a nossa escola, nós não podemos nos encontrar presencial, mas nós podemos encontrar de outras formas, e nós vamos encontrar nessas outras formas um jeito novo de aprender, seja com a mamãe, seja com o vídeo aula, seja com o chat, com o filme que a gente vai assistir junto, e depois nós vamos comentar no celular, ou depois nós vamos comentar numa live que a gente vai fazer pelo Facebook. Essa escola, para cumprir o seu papel, sua função, ela precisa realinhar o seu currículo. E para realinhar o seu currículo, ela tem que ir lá nas competências gerais da BNCC. E lá ela vai resgatar das BNCC dinâmico, focado em habilidades e competências. O currículo do Piauí está totalmente alinhado às competências gerais da BNCC. E nessas 10 competências, eu tirei para o momento da crise. A primeira delas é a questão do conhecimento. Então, eu preciso entender o que é essa doença, como é as formas de contágio, eu preciso entender por que ela me afeta nos aspectos econômicos, por que o papai está sem trabalho, por que a mamãe está trabalhando em casa. Então, tem coisas que eu preciso, são conhecimento que eu preciso entender. Então, o conhecimento Acho que caiu o sinal, é isso? Foi só para mim? Acho que caiu o sinal da professora, não é isso? Ela já estava na última parte da apresentação dela. E aí, quando ela retornar, a gente devolve a palavra e eu vou passar agora para você, Damião, para a gente dar uma continuidade. Pode ser? Eu vou tirar aqui a tela do compartilhamento, ok? Fique à vontade, Damião, pode continuar. Eu fico mais tranquilo porque ela já estava no último tópico. Damião, acho que precisa ativar o seu microfone.
Ok, eu estava lhe ouvindo. Ela vai voltar, a professora Márcia vai voltar. Ela voltará. Não sei se você lembra que no passado nós tivemos aqui no Piauí uma campanha eleitoral de alguém que botava em outdoors, ele voltará. Aí todo mundo pensou que era um candidato X, Nelson. Depois veio a outra resposta, torrado e moído. Falava-se de um café que viria para o Piauí. Bom, eu queria iniciar essa minha fala, Vinícius, fazendo uma provocação a você, quando você citou a expressão novo normal. Eu tenho refletido sobre isso, Nelson e demais colegas que participam dessa mesa virtual, porque eu acho que a gente tem confundido o novo normal com o que é comum. O que é comum, mas que não é normal. Por exemplo, a gente tem assistido no Brasil milhões de pessoas ingressarem na escola e não aprenderem. Isso é comum, mas não é normal. A gente tem visto, por exemplo, a todo instante, alunos subirem morros para captar um pequeno sinal de internet para assistir uma aula. Isso é comum, mas não é normal. Então, eu prefiro entender que nós não voltaremos para o lugar de antes, porque ele não existe mais, é fato, mas também nós devemos entender, e aí eu estou pensando politicamente nesse momento, que essa crise ela deve se nos apresentar como um grande parêntese mesmo, para a gente repensar todas as nossas condutas e comportamentos e práticas, agora me refiro a professor, como professores que éramos ou que somos. Eu quero me apropriar de uma situação, eu tenho 57 anos de vida e dou aula há 36. E eu fui professor numa época, eu fui aluno numa época em que o professor não tinha, assim, limites, ele tinha todo o poder do mundo e o aluno poder nenhum. Lá há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, o professor podia tudo. Hoje, a gente vê que o professor pode muito pouco, o aluno pode muito, e se exige do professor cada vez mais e mais e mais. Ou seja, eu não peguei nem um tempo bom quando fui aluno e nem um tempo bom quando me tornei professor. Mas por que eu estou me colocando nesse debate? Porque essa crise eu entendo como um parêntese para a gente repensar profundamente como ressignificar o nosso trabalho pedagógico. A Márcia se apropriava, inclusive, desse termo, dizia assim, a escola precisa ser, de fato, esse local plural, esse local multifacetado, onde os nossos estudantes vão se sentir bem, vão ter seus projetos, seus sonhos, suas dificuldades realizadas a partir de um conjunto de forças que vão emergir para dentro da escola, no sentido de transformar essa escola num ente político, histórico, social, que dê vazão a esses projetos e sonhos das crianças. Então, pensando nessa lógica, eu penso que a gente tem agora, nesse pós-pandemia, espero que isso passe logo, uma situação que vai nos levar invariavelmente à mudança de comportamento. E, graças a Deus, Márcia voltou aí. Estou feliz com a sua presença. Eu queria lembrar aqui um pequeno texto do Daniel Defoe. Ele escreveu em 1722, no que ele chamou de Diário da Peste. Ele disse o seguinte, Vinícius, Nelson, Márcia e demais colegas, a peste é um inimigo terrivelmente formidável e anda armada com terrores tais a quem o homem jamais estará suficientemente preparado para combater ou resistir. Ele terá a menor chance se agir coletivamente junto com seus pares. Individualmente, jamais terá chance qualquer de combater. Ora, é exatamente um observador que, no século XVIII, já chamava a atenção para a necessidade que a gente tinha de sermos mais solidários, de sermos mais companheiros, de forjarmos processos educativos não vinculados às nossas necessidades e poderes, mas, sobretudo, à necessidade do outro. E aí, quando eu falava no meu início de que a gente precisa transitar do modelo pedagógico, que era o modelo instrucional, para o modelo fundamentalmente focado no aluno, eu pensava exatamente nisso. Aquele modelo anterior, ele é solitário,
Esse modelo novo ele tem que ser um modelo solidário. Não é razoável que nós pensemos num processo educativo onde não haja um projeto, onde não haja uma complementariedade e esforços em que todos participem bem. Eu ainda acredito muito, Vinícius e demais companheiros, em 5 elementos que juntos podem fazer qualquer mudança. Eu acredito num bom plano pedagógico, eu acredito num professor inspirado e preparado, eu acredito numa filosofia educacional, eu acredito em coordenadores e diretores comprometidos com o dia a dia da escola, mas eu acredito de modo muito particular em que essas coisas só darão certo se elas forem articuladas entre si. O Carlos Alberto fez referência à presença dos pais na escola. Um pouco da resposta positiva dos países escandinavos está aí. Eles participam cotidianamente da escola. Eles sabem como foi o filho naquele dia, eles sabem que aulas eles estiveram, eles sabem como o professor interagiu com determinadas temáticas. Ou seja, esse discurso de terceirizar a educação dos filhos, há muito em países da Europa foi superado. E nós aqui precisamos, eu acho que essa crise, essa pandemia, é um parêntese, como eu disse, que vai nos oportunizar isso. A gente voltar, porque hoje, inclusive, acho que o único profissional que está trabalhando, que está dando aulas às vistas de todo mundo, somos nós, professores. O colega, o irmão, se eles estão na mesma sala, ele vê a aula que o professor está dando, embora seja uma aula congelada, e nisso eu me preocupo, porque eu entendo que a gente precisa levar sempre dinamismo, alegria. Há muito tempo a sala de aula está sendo a morte da criatividade e a morte dos sonhos. Ela precisa voltar a ser a libertação da inteligência. Há 20, 30 anos, a gente tinha um paradigma em que o aluno tinha que memorizar as coisas. Acho que foi Nelson ou foi Márcio, não lembro bem, citou de que nós temos a Biblioteca Mundial aí que tem todas as informações prontas. As informações, sim, mas os saberes, não. É fundamental aí a sala de aula para a gente promover um debate crítico, um debate inteligente, e é por isso que hoje a criatividade e a inteligência nos libertam da memória. Há 30 anos, o bom aluno era aquele que era capaz de memorizar as capitais, os rios. Hoje isso não mais interessa. Se um professor de história, me permitam falar da minha área, perguntar a um aluno, meu filho, como era o trabalho no feudalismo, ele não está levando ao aluno um problema para ele refletir. O aluno vai lá no Google, cola e dá a resposta. Agora, se ele colocar, por exemplo, esse garoto dentro de uma pequena propriedade e mostrar que naquela pequena propriedade os trabalhos são totalmente divididos, a mulher faz uma coisa, o homem faz outra, a criança faz outra, ele vai aprender na prática, por exemplo, como era a economia feudal. Então, a gente precisa apresentar aos nossos alunos desafios, problemas, sugestões inteligentes que o aluno possa refletir, sendo crítico, ser ele o sujeito do seu próprio processo de aprendizagem. Quero crer que essa escola, aquela que a gente fez referência, instrucional, que tira a liberdade criativa, aquele professor solitário, não tem mais espaço. É preciso que... Eu estava olhando, me permita abrir um parênteses, já comentei outro dia isso com alguém, olhando aqui meu quarto, Márcio, eu tenho uns 5 ou 6 pares de tênis e sapato. Eu não preciso daquilo tudo. Aí eu fiz uma comparação. Será que os nossos currículos precisam de tantos conteúdos? Viu, Nelson? Então, assim, é importante que a gente reveja todas essas práticas e processos para que a gente possa construir uma escola que dê valores, que ensine valores. Professor não ensina o que diz, professor transmite o que é. Se ele é alguém com valor, se ele é alguém ético, comportamentalmente comprometido, solidário, ele ensina esses valores e, fundamentalmente, ele terá muito mais efetividade no seu processo de ensino e de aprendizagem. Então, eu penso que essa crise, repito, ela é um grande parêntese para que nós abramos as janelas de nossas capacidades e reaprendamos a fazer uma educação humanística, centrada na realização do sonho do projeto do outro. O Habermas,
que é um autor que eu tenho certeza Nelson conhece muito bem, dizia assim: a força do argumento é fundamental para a gente não ter o argumento da força. Então, eu acredito que um professor, repito, inspirado, qualificado, atualizado constantemente, associado com bons diretores, com bons coordenadores, com famílias comprometidas, farão uma diferença em qualquer processo de ensino-aprendizagem. Eu entendo que esse novo normal, agora eu entendendo como um novo comum que a gente possa construir, será fundamental para a gente reduzir as diferenças brutais que a sociedade capitalista tem criado. Eu assisti agora em Teresina, no alto da minha casa, 2 secretários, um estadual e outro municipal de educação, darem entrevistas e por 2 vezes o sinal da internet cair na capital. Você imagina no interior do Piauí, lá em Morro Cabeça do Tempo, lá em Uruçuí, em outras cidades em que os alunos não têm, às vezes, a menor condição de ter um celular que possa, por exemplo, captar sinal de internet. Então, eu penso que é fundamental que nós aproveitemos essa oportunidade que a natureza está nos dando para pensarmos numa trilogia que eu entendo seja fundamental. Que a gente saiba ser mais, que a gente consiga fazer melhor e que a gente queira ter menos. Porque se a gente conseguir fazer melhor a nossa prática pedagógica, o nosso exercício solidário e não solitário da educação, o nosso compromisso em ajudar a construção do outro. Eu lembro aqui São Paulo, numa carta que escreveu aos 40, dizia: ninguém precisa ser grande para apequenar o outro, ou apequenar o outro para se tornar grande. Vamos tentar nivelar nossos interesses e esforços, que a gente consegue fazer uma educação, uma formação para a vida, que é o que de fato interessa. Eu me perguntei, Vinícius, e me pergunto todos os dias, qual é o futuro que nos espera? O Papa Clemente VI, quando escreveu sobre a peste negra, dizia assim: o amanhã não nos pertence. Deus, como é generoso, pode até ser que nos permita, mas não temos a certeza sequer do amanhã. Então, nós temos que nos estar preparados para um futuro que, no meu entendimento, começa agora, é hoje, mudando as nossas práticas pedagógicas e, fundamentalmente, criando estratégias que sejam estratégias inovadoras, ainda que não possuidoras de ferramentas digitais, como muito bem colocou a Márcia. Se eu pegar um livro, se eu pegar um lápis, se eu pegar um pedaço de giz, eu posso fazer dessa ferramenta uma ferramenta inovadora. Basta que eu coloque os meus alunos, meu caro Vinícius, em círculo, e eu vou estar fugindo da tradicional estrutura reta, verticalizada, um atrás do outro, sem que a gente consiga saber sequer como é o rosto do colega, exceto quando a gente vai para o recreio. Então, eu penso assim: estou profundamente disposto, comprometido com o esforço da gente fazer uma universidade melhor, uma educação básica melhor, a partir dessa tríade, que é ser melhor, fazer melhor e querer menos. Acredito que dentro dessas possibilidades, a gente fundamentalmente vai conseguir fazer uma educação que seja capaz de reduzir as diferenças sociais, como muito bem pontuou a Márcia, que a gente consiga dialogar com o nosso aluno e ele entenda que essa crise pandêmica não é igual para todo mundo. Porque tem gente que está numa casa, são 5 ou 6 amontoados no mesmo quarto. Como é que eu vou falar de distanciamento social para 10 pessoas que estão umas sobre as outras? Como é que eu vou pensar, por exemplo, em que alguém que tem salários fixos vai sofrer uma pandemia tanto quanto o cara que trabalha de manhã para comer à tarde, para no dia seguinte pensar como é que vai fazer novamente? Então, assim, eu quero encerrar essa minha fala aqui dizendo o seguinte: eu acredito fundamentalmente que essa é uma oportunidade única que estamos tendo, como disse o Nelson, para aprender ouvindo, para aprender calando, para aprender falando e, fundamentalmente, para transformar fazendo melhor, fazendo diferente. Obrigado, Damião. Participação fantástica, como sempre, e dizer para você que quando você
resgata aquela nossa fala, né, do novo normal, e aí você traz essa questão de quantas coisas estavam naturalizadas, não é isso? E você fez uma diferença entre o normal, o comum e o normal, né? Isso. Eu recordei de lá da Hannah Arendt, né, quando ela fala ela traz e ela discute a questão da banalização do mal, de uma questão de uma naturalização que ela não faz uma discussão, né, religiosa, ela traz uma discussão política e ética, né? Não é moral, não é religiosa, e ela fala dessas questões de uma sociedade massificada, da industrialização, de uma tecnificação que ela não inclui, mas que ela dificulta, que ela burocratiza, né? Então é alguma coisa que está muito atual, né, para a gente discutir nesse momento. Eu queria pedir licença para o Nelson, antes de passar a palavra para ele, conceder alguns minutos para que a nossa querida Márcia pudesse estar finalizando. A gente percebeu que teve uma queda de sinal, não é isso, Márcia? Mas você já estava no finalzinho, mas por uma questão mesmo assim de deferência, queria permitir que você, de maneira da sua forma, com a sua fala, pudesse estar finalizando a sua participação. Nossa, demais aí uma hora para a Márcia. Obrigada, isso é muito carinhoso e respeitoso. A gente, como todo o Brasil, aliás, como todo mundo, a gente tem problemas com o sinal da internet que cai, né? Que cai, a luz, aqui agora foi a luz, que faltou um pouquinho, e quando voltou a gente já tinha perdido. Mas a gente não deve se lamentar por isso. Semana passada eu vi uma Angela Merkel toda preocupada, se justificando, porque não conseguia dar acessibilidade e conectividade para 40% dos seus alunos. Então, eu disse, o problema não é só no Brasil. Então, a pandemia teve isso, ela expôs as necessidades humanas, ela colocou sobre a mesa as nossas necessidades. E talvez aqui esteja um grande lugar para a escola se reinventar. Quais são as novas necessidades? Quais são os novos saberes para essa nova forma de comunicação, para essa nova forma de interação? Quais são agora as premissas que devemos ensinar na escola? E aí é preciso repriorização do currículo. Nós temos um ano letivo que nós não sabemos quando que ele começa, quando que ele vai terminar. Sabemos que ele começou, mas não sabemos como que ele vai terminar. Em algumas redes ele não começou. Então, essa diversidade no nosso país, que é tão continental, é muito grande. Então, a gente precisa agora entender para que tempo vai ser esse ano letivo de 2020, 2021. Já se fala de fazer concatenar 20 com 21, e aí tentar fazer um ano letivo sem perdas para esse aluno. A escola precisa repriorizar o seu currículo, valorizando 8 das competências gerais, que é a fruição do conhecimento, que é melhorar e disponibilizar aos alunos acesso às diversas formas de comunicação, que é fazer com que o aluno se aproprie das culturas digitais, e de novas tecnologias de aprender, sejam elas digitais ou não. Também é preciso que o aluno aprenda a trabalhar seu autoconhecimento e sua autogestão. Quem sou eu? Como que eu fiquei? Quais foram os sentimentos que eu senti? Senti medo, senti insegurança, isso não é ruim. Quantas pessoas entraram em depressão agora, em função da crise, porque não sabe, não tem essa autogestão do conhecimento, e isso precisa ser trabalhado, desenvolvido lá na escola, lá na educação básica, lá no ensino fundamental, me entender, reconhecer as minhas limitações e entender que isso não é ruim, isso faz parte do meu processo de formação e desenvolvimento humano, e a escola não se importou com isso. E quando a BNCC trouxe essa como uma das competências a ser trabalhada, foi criticado. E agora está aí a necessidade. Nós estamos precisando desse saber. Veio a crise e veio a necessidade desse saber. Um outro saber que foi extremamente criticado é o projeto de vida. Pensar o que eu sou, o que eu vou fazer, como eu posso me lançar, qual o meu futuro. E aí, pensar coisas sólidas, colocar noções de empreendedorismo, primeiro o pessoal, e o pessoal, depois o coletivo. Uma outra competência maravilhosa, que é a 9ª competência, é o desenvolvimento da consciência de cidadania. Hoje, nós precisamos dessa consciência para não nos contaminarmos. O fato de eu usar uma máscara
e não permitir que o meu colega não esteja de máscara é um aspecto da cidadania de defesa, de sobrevivência. Quando eu ponho uma máscara, eu estou defendendo o direito de vida do meu amigo e a minha também. Isso é ser cidadão consciente. Entender que a minha máscara não pode ser descartada em qualquer lugar é um aspecto da cidadania que pressa pela autoconsciência, que precisa ser trabalhada na escola. Então, algumas 8 competências que estão nos currículos hoje e que a gente nunca trabalhou como escola e que a gente trabalhava de forma não intencional. Não que vou consertar. A gente trabalhou, mas não trabalhava com uma intencionalidade pedagógica. Agora nós precisamos trabalhar com intencionalidade pedagógica. E a crise veio expor isso para nós, veio colocar em cima da mesa. Precisamos trabalhar a empatia, os aspectos da cidadania, melhorar as formas de comunicação. A generosidade e a empatia era necessária nesse momento. E aí eu pergunto, quais são os saberes que nós precisamos para o novo tempo, para o novo mundo? E como a escola pode adequar o seu currículo a essas novas necessidades, a esses novos saberes? E que estratégias essa escola tem que recriar e também num processo de autoaprendizado, reinventar para ensinar esses novos saberes. Os meus colegas professores estão se desdobrando e fazendo coisas maravilhosas. Então, eu tenho visto experiências incríveis de professores, materiais incríveis produzidos com interações muito legais, que fazem sentido, que dão significado para o momento. Vai ser atrativo para o aluno aquilo que supre a sua necessidade, aquilo que tem significado e aquilo que muda, e que ajuda na nova rotina, no novo mundo que a gente está imerso nele. Essa é a minha fala. E essa nova escola, como toda a sociedade, como todo sujeito, está se reinventando, está aprendendo. Porque nós somos uma instituição viva, composta de pessoas, de valores, e esses valores dizem respeito às nossas interações uns com os outros. Obrigado, Márcia. Só mostra que a gente precisava mesmo voltar para esse fechamento, viu? Foi um fechamento com chave de ouro. Meus parabéns. Meu querido Nelson, fica com você a responsabilidade grande, viu? Responsabilidade grande de fazer essa última fala, de estar encerrando esse ciclo de contribuições fantástico que está acontecendo aqui até agora, ok? Fique à vontade, Nelson, a palavra é sua. Obrigado, Vinícius. Eu já antecipo como eu estou satisfeito e como, para mim, pessoalmente, esse seminário, ele veja como eu sou das antigas, né? Eu chamo seminário, não webinar. Como esse seminário tem sido bastante enriquecedor para mim. Eu gostei muito e já antecipo como isso contribuiu. Sem querer ser profeta, assim, já aproveitando Max Weber, que nos proibia não é nossa função profetizar, isso. Mas eu diria que seria mais um apostador. Eu acho que estamos num caminho sem volta. Igual como Rousseau dizia que saímos do estado de natureza, entramos na sociedade civil, embora o estado de natureza seja melhor, não dá para voltar mais para lá. Ou como Erich Fromm, que quando nós nos descobrimos indivíduos, apesar dos males que vêm junto com todos esses benefícios, não tem outro caminho que não daqui para frente. É nesse sentido que acho que chegamos em mais um desses momentos em que não tem volta. Talvez isso não fosse essa pandemia, isso aconteceria no futuro mais distante, mas agora parece que o futuro foi antecipado. E isso nos leva a e assim vai muito próximo da fala do professor Damião, nós temos mesmo um desafio para como agora lidar com isso que não estávamos preparados. E eu diria assim em 3 passos.
O primeiro deles, e agora o primeiro deles está perfeitamente com a fala da professora Márcia, que é o pressuposto dos meios. Hoje, uma necessidade de qualquer governo de oferecer os meios. Internet para todo mundo, universalização de internet, universalização de equipamentos para acessar a internet. E algo que é um perigo que hoje tem, que pode deixar de ter. Tudo tem que continuar sendo livre. Ou seja, que o futuro não passe a restringir acessos a conteúdos, a vídeos, enfim. Eu já, professor Damião, vou falar por hora conteúdo e depois falo de saberes, como o senhor muito bem já antecipou. Mas, então, surgiu já uma necessidade básica. Internet paga, equipamentos de internet como celular, computador, notebook, ou o que vier, tablet, etc., não é mais uma questão de... É uma questão de oferta pública, é a maneira de tornar todos nós iguais. Para esse novo mundo que não tem volta, isso é o básico. Segundo aspecto, de novo na fala do professor Damião, como eu disse, que está me guiando. O professor Damião mencionou a experiência dele, né? Que ele era aluno quando o professor era tudo. Quando virou professor, o aluno era tudo. Agora, mais do que nunca, o aluno é tudo. Porque, imagine, o aluno hoje, que era tudo dentro das... Permitam, a minha referência é muito mais à universidade do que a escola, mas, enfim, no que couber, vamos... Imaginem, o professor na sala de aula e o aluno com alguma liberdade de contestar, de orientar, de discutir o plano, de discutir o modelo de aula, de discutir... Agora, mais do que isso, ele tem, insatisfeito com a aula, ele tem outras aulas disponíveis em outros lugares. Insatisfeito com o debate em sala de aula, ele tem inúmeros fóruns em que ele pode fazer o debate. Portanto, agora ele está muito mais livre do que isso, porque se isso tudo não for utilizado na sala de aula, permitam nesse sentido figurado do termo sala de aula, o professor comandando, no sentido, o professor comandando todas as atividades, tem alternativas para ele. É isso que eu estou chamando dos fatos, é a realidade. Para o bem ou para o mal, isso sendo bom ou seja ruim, parece que é o tal do caminho sem volta. Mas aí chegamos de novo ao professor Damião, que muito sabiamente nos revela a necessidade do saber. Não é qualquer informação, não é qualquer conteúdo, não é qualquer instrumento. Isso precisa gerar saber. E aí é o grande desafio. Porque o desafio começa com a plena liberdade do aluno. E é uma liberdade que não é mais concedida, como é hoje. O professor dos dias de hoje concede, ele permite, ou não, ou o diretor, ou o coordenador, ou o que seja. Ele tem essa liberdade pelos meios alternativos, queira a escola conceder ou não. E o que fazer para... como o saber vai funcionar nessa nova dimensão. E aí as dimensões, para além daquela informação dispersa, crua, parâmetros morais, o roteiro intelectual, os parâmetros intelectuais, ou mesmo a própria questão que eu vou chamar aqui de metodológica, como converter todas essas informações caóticas em algo ordenado. Tudo isso é um desafio. E esse desafio, como em toda mudança, ela deve estar acompanhado também em cuidados.
para usar o ditado popular, eu nem me recordo agora os termos, mas que o remédio não mate o paciente, ou alguma coisa próxima disso. Porque, ao mesmo tempo que a nossa preocupação, e acontecerá, de não deixarmos as pessoas dispersas, sem orientação, que elas não sejam obrigadas a serem orientadas, e estabelecermos mecanismos de controle, Esse é um dilema enorme, porque a liberdade é uma confiança também, de dar ao outro as alternativas, inclusive as alternativas, as faculdades, o livre-arbítrio de fazer as escolhas ruins. É claro, isso nos levará a uma outra discussão kantiana e hegeliana, a depender de alguma variação, sobre se esse livre-arbítrio de fazer escolhas ruins, ela deve ser, devemos conceder essas liberdades ou não. Mas, como lhes disse, os desafios que esse seminário já me impulsionou já me bastariam do que outras reflexões. Vinícius, professora Márcia, professor Damião, me permitam mesmo mais uma vez reiterar como essa conversa, como essas falas, como isso que vocês trouxeram para mim foi enriquecedor. Eu fico realmente muito satisfeito. Obrigado, Vinícius. Nós te agradecemos, Nelson. Devo dizer para você e para todos os presentes nessa sala, nós tivemos uma participação muito bacana. A gente conseguiu ver, a partir do momento em que estávamos liberando o acesso, né, das pessoas que estavam entrando aqui nesse espaço, nomes conhecidos, pessoas desconhecidas, links de regionais, ou seja, é uma multiplicidade de convidados e uma audiência muito bacana que a gente está tendo aqui agora. Eu acho que isso mostra a importância da promoção desse novo canal de comunicação que o Centro de Formação vem investindo forte nele, que é a oferta de um ciclo mesmo de debates, né? de seminários virtuais, né? de webinars, em que a gente possa estar a cada novo encontro trazendo uma temática diferente. Nós fizemos um primeiro momento, uma primeira fala, onde nós fizemos uma discussão, onde nós trouxemos representantes do direito, representantes da saúde, representantes da administração, e fizemos uma discussão de como essa pandemia nos afeta e como nós devemos nos preparar enquanto servidores públicos para estar vivendo esse momento, os reflexos, os efeitos dessa pandemia no futuro. E hoje a discussão ela se deu centrada no campo da educação de maneira exclusiva. Fizemos uma discussão no cenário da escola, podemos trazer essa discussão para o campo da universidade, e eu acho assim que foram falas que se complementaram, como eu falei lá atrás. Então, vocês são as estrelas desse momento, não quero me alongar, e queria agora poder oportunizar mais 1 ou 2 minutinhos para brindar aqueles que estão nos ouvindo aqui com as considerações finais de vocês, e já deixo aqui o meu agradecimento, a oportunidade que nos foi dada de crescer, porque não foi só você, Nelson, essa sensação é nossa, é de todos nós, de crescimento. Eu saio desse webinar, desse seminário, diferente, sabendo muito mais, com um olhar mais crítico, a partir das colaborações que todos vocês trouxeram. Eu não consigo ver o professor Carlos Alberto, ele estava numa outra reunião, eu não sei se ele está aqui. Opa, Carlos, professor, que bom. Então, então vamos lá. Eu estou com a visão lateral aqui só de algumas pessoas, e temos muito, graças a Deus. Então, fique à vontade para fazer suas considerações finais e dizer, já aproveito para dizer como foi importante sua participação, Carlos. Muito obrigado. Tá, eu quero primeiro agradecer, né, e assim, olhando o Damião aqui, fazendo esses levantamentos históricos aí, e as discussões que a gente tem tido, né, sobre educação é fenomenal. Mas eu quero assim brindar a Márcia, que é a minha colega, minha parceira,
das atividades que a gente tem feito na Secretaria de Estado da Educação, eu quero brindar ela com um questionamento que um pesquisador, um grande educador mundial, né, Frank Smith, que é um PhD em educação, onde a escritora Luísa de Maria, eu me lembrei disso agora, né? Luísa de Maria, num livro intitulado Leituras e Colheita, o professor Smith diz assim: a função dos professores não é tanto ensinar a ler, mas ajudar a criança a ler. Então, se a gente puder entender o que é que está enraizado nisso que ele quer dizer, a gente vai poder crescer, aprender mais, né? Porque a nossa missão de professor é muito mais aquela de pegar na mão mesmo, de levar, de ensinar os caminhos e deixar com que a criança vislumbre o mundo como o Nelson colocou, né? As possibilidades estão postas. Cabe a cada um fazer, cabe a cada um fazer escolhas. E as escolhas são as opções. Aquilo que o Nelson estava dizendo. Esse é um mundo libertador. As informações estão todas postas. Agora a gente vai ter que aprender uma outra coisa. É como diz no linguajar antigo, né? Separar o joio do trigo. Eu acho que essa vai ser uma missão nossa de educadores, que é dizer para nossas crianças, assim como esse conhecimento todo está posto aí, eles têm que interagir com ele de tal maneira que eles consigam separar as coisas boas das coisas ruins, né? René Descartes, quando criou essa dualidade, ferrou todo mundo. Mas é uma aprendizagem para todos, né? Eu fico, assim, muito agradecido por participar, né, nessas figuras aí que estão postas, todos entendedores do processo educacional, do nível mais alto para a educação mais básica, né? Mas já que acredito que todos nós interagimos nesse esteio da educação, assim, é uma satisfação muito grande participar desse momento. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade que me foi dada com o sobralense que fugiu, né? Obrigado, professor Carlos Alberto. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Agradeço demais a sua participação. Professora Márcia Regiane, fique à vontade. Prazer grande ter a senhora aqui com a gente. E nós também sentimos muita falta do toque, né, do abraço, da proximidade. A gente espera poder estar realizando isso muito em breve e com a participação da senhora aqui no nosso estado mais uma vez. Obrigada a todos. Eu tenho atuado aí no estado do Piauí, tenho um carinho muito especial por vocês. A gente está há um ano trabalhando com a Secretaria de Estado da Educação, dentro do programa Formar. Então, tem sido uma alegria compartilhar essa caminhada educacional com o colega Carlos Alberto, e já estive com o Damião também, em alguns momentos, professora Gildete, e conviver e caminhar com vocês é um aprendizado do qual eu não vou abrir mão. É muito importante para mim, e sempre que, quando puder, estaremos todos aí. Para responder a fala de Carlos Alberto, né? Ele provoca, tem que responder. Então, veja só como é a analogia do texto, professor. De dizer que não é ensinar a ler, mas dar os caminhos para aprender a ler. A escola hoje, a escola que eu preciso hoje, é a escola que me põe no centro do processo. Eu sou o aluno. Então, ela tem que me ensinar, ela tem que me dar os caminhos de onde buscar a informação. Mas ela tem que me despertar e me inspirar a buscar a informação. Ela tem que despertar em mim o desejo ardente de aprender, da busca do conhecimento. E ela tem que me ajudar a construir os caminhos. Então, quando eu digo que eu tenho que apropriar o aluno do conhecimento e de tecnologias, eu estou dizendo que eu vou dar a ele novas possibilidades de aprendizagem, de conhecimento. A gente precisa do letramento hoje, do letramento matemático, do letramento de língua portuguesa e do letramento digital. Porque aí eu vou estar ensinando esse menino
eu vou estar dando a ele uma oportunidade de aprender muito maior do que quando ele lia só no livro, ou quando ele lia só a cartilha. E aí, Carlos Alberto, o que Smith está dizendo é que o papel do professor é ser facilitador. O pesquisador, o investigador, tem que nascer em cada menino, em cada menina, em cada adolescente, em cada jovem, em cada acadêmico. O nosso papel como professor é mostrar os caminhos, dar as ferramentas, possibilitar diálogos de reflexão, momentos de troca e de interação, para que ele seja protagonismo desse novo saber, desse novo conhecimento. É uma nova escola, é um novo momento. Então, muito mais do que eu dar o conhecimento, é eu ensinar a acessar o conhecimento, com ferramentas, com estratégias e com estruturas do pensamento. É disso que eu acredito, e eu sou muito confiante que o trabalho que nós, professores públicos do Brasil, podemos ainda não estar fazendo isso, porque estamos todos aprendendo, mas eu tenho plena convicção que nós vamos todos aprender a ser esse professor facilitador, o formador, aquele que não dá a receita pronta, mas aquele que ajuda a criança a construir e experimentar essa receita, a acessar o conhecimento, apropriar desse conhecimento e usar esse conhecimento a favor das suas necessidades, tornando ele um cidadão consciente, crítico, empreendedor e com uma estabilidade social, emocional, que é o que nós tanto queremos para todo mundo. Essa estabilidade, essa produtividade de todos, seja ela na vida profissional, seja ela nas suas relações e nas suas emoções. Foi um prazer discutir com vocês, conhecer vocês, me sentir aqui privilegiada, cuidada por vocês nessa web. Muito obrigada e será sempre um prazer termos esses momentos de conversa e de reflexão. Gratidão, gratidão, professora Márcia, gratidão de verdade. Foi muito bacana a sua participação. E já passo agora a palavra para nosso querido Damião fazer suas considerações finais. Eu começo agradecendo profundamente ao Carlos Alberto, a quem chamo carinhosamente Carlos Alberto Parreira. Não entende nada de bola, mas diz que é jogador. A professora Márcia, que deu muita qualidade ao nosso debate. Finalizo os agradecimentos, agradecendo de modo particular ao Nelson, que é um amigo, que é um companheiro, e que a gente espera participar de novos eventos, novos seminários. Nelson, eu também sou meio antigo, eu acho que as linguagens contemporâneas de live, webinário, eu entendo mais como sendo uma conversa de uma mesa virtual, enfim, mas é isso. Eu finalizo dizendo o seguinte, eu estou lendo aqui rapidinho um trecho de uma poesia escrita por uma aluna que dizia o seguinte: seria legal se minha escola tivesse mais gente, se nela tivesse mais alegria, se nela tivesse o sindicato, a associação, os pais, as mães, os professores, enfim, todo mundo que dela pudesse se apropriar. E digo isso para finalizar colocando o seguinte, Vinícius, que é preciso a gente reinventar a escola. Mas sabendo que a reinvenção da escola é uma tarefa plural. E eu digo escola, verticalizo da escola básica até a universidade, da universidade até a escola básica, num movimento de circularidade, onde não haja um fosso tão colossal como existe hoje entre a universidade e a escola básica e a universidade. Fico, às vezes, preocupado quando a gente fala ensino superior. Me pergunto, superior em quê? Como? Por quê? Então, coloco, finalmente, o seguinte, que a reconstrução dessa escola é uma tarefa plural. É uma tarefa que, de fato, exige os diversos segmentos, sobretudo a presença da família. É fundamental, sem a qual a escola não terá progresso. Família comprometida com o que é ensinado, com a qualidade daquilo que é ensinado. A comunidade fazendo parte da escola, a escola como um ser, como muito bem disse a Márcia, vivo, um ser que respira, um ser que pulsa, um ser que pensa e que, sobretudo,
está sempre disposta a aprender. Paulo Freire dizia que é impossível deixar de aprender, é muito difícil ensinar. É preciso que nós criemos em nossos alunos sede e fome, sede de aprender, fome para comer muito mais saberes, porque só assim a gente, de fato, vai ter uma pluralidade de transformações e, fundamentalmente, fazendo desse estudante o protagonista desse processo. Todas as luzes voltadas para o estudante. Nelson colocou muito bem quando disse que agora, queiramos ou não, o aluno tem a liberdade. Ele tem os caminhos alternativos. Ele tem as possibilidades múltiplas e plurais. E cabe a nós, educadores, colaborar, fazer em cooperação essa transição, essa mudança, porque, de fato, assim a gente consegue ter uma escola para todos, com todos, por todos, e, fundamentalmente, que acabe de reproduzir desigualdades, mas que crie, fundamentalmente, equidades em todas as suas dimensões. Muito obrigado a todos que estão presentes, aos que estão fora dessa tela, desse espaço, por razões diversas, e que queriam estar participando conosco, aos presentes e aos ausentes, aos visíveis e aos invisíveis. Encerro finalmente dizendo, finalmente, caríssimos, que todas as vidas importam, todas elas, dos negros, dos brancos, dos pardos, das crianças, dos idosos. Nós estamos hoje com mais de 31 mil pessoas que perderam a vida para essa pandemia. Nós estamos com mais de 500 mil de pessoas infectadas. Só muita ciência, só muita solidariedade, só muita responsabilidade social vai fazer com que revertamos esse quadro. Muito obrigado a todos. Estou profundamente feliz. Como eu disse no começo, é um arraial de felicidade para poder explicar o que sinto aqui agora com a presença de vocês. Salve, salve. Obrigado, Damião. A sua fala, ela resume, né, todo o nosso agradecimento aos nossos convidados, né? E eu queria convidar o Nelson para fechar, né, como a pessoa que fechou todas as nossas participações nos nossos momentos, fazer agora a sua consideração também final. Palavra sua, Nelson. Para mim foi um privilégio participar dessa mesa tão bem, de pessoas tão bem graduadas, tão sabedoras do que falam, e parabenizar o nosso mediador, que propiciou a que tudo corresse tão bem, tão leve, tão agradável. Parabéns a todos vocês. Obrigado, Dami. Enfim, eu acho que foram informações diretas, de fácil acesso, a plateia, uma plateia que discute essa temática. Esse webinar ele foi feito a partir de um espaço que vem tentando trabalhar essa questão mesmo da capilaridade do conhecimento. Se o centro de formação ele agiu no seu passado muito centrado em Teresina, nós estamos buscando agora atingir o interior do estado. A chegada, ou pelo menos a potencialização do uso de ferramentas tecnológicas, por conta da própria situação que vivemos, ela também faz com que isso seja um movimento potencializador agora desse processo. Eu finalizo aqui em nome da nossa diretora, Lucili Moura, que não pôde estar aqui nesse momento, mas deixa um abraço para todos vocês. Agradecer. A palavra, nesse momento, é de gratidão. Queria agradecer, de fato, a generosidade de cada um em estar doando o seu tempo. Eu sei que somos pessoas que temos agendas, que temos compromissos, mas vocês, de maneira muito generosa, puderam estar aqui nesse momento. Então, meu muito obrigado e dizer para vocês que não vejo a hora de poder estar de novo contando com a participação de vocês em eventos futuros. Então, um grande abraço em nome do Centro de Formação Antonino Freire, do Governo do Estado do Piauí. Eu deixo um forte e virtual abraço para cada um de vocês. Um grande abraço, meus queridos. Abraço, obrigado. Obrigada.